De terças e quintas, a gente está por aqui, sempre recebendo convidados e assuntos importantes sendo tratados. Hoje, quinta-feira, 20 horas, mais uma entrevista e mais assunto importante. A gente leva aquele que nos acompanha em Iporá, na região, enfim, além fronteiras, está chegando aí o OG Notícias. OG Notícias, que é o nosso endereço no Instagram. Estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Portanto, nesses dois canais, a gente sempre por aqui, como eu disse, noites de terças e quintas. E hoje, quinta, 20 horas, mais um assunto importante. E vejam só, aqui no nosso espaço, a gente sempre está falando de religião, de filosofia, de formas de pensar, de formas de viver a religiosidade. Por aqui já passaram padres, já passaram pastores de diferentes crenças. E hoje nós vamos falar aqui sobre o movimento espírita em Iporá. Exatamente porque no próximo sábado vai ter um evento esse que vai servir para comemorar 59 anos do movimento espírita em Iporá. Cidade que tem aí o Centro Espírita Ismael. É uma longa história, já quase 6 décadas, de movimento espírita em Iporá, e por isso nós chamamos o Marco Antônio Gomes, o Marquito, nosso amigo, nosso irmão. Ele está aqui do meu lado, ele foi agora recentemente eleito presidente do Centro Espírita Ismael. E convidamos ele aceitou vir, ficamos muito satisfeitos com isso. Marquito, meus cumprimentos a você, boa noite e boas-vindas. Boa noite, Valdeci, boa noite aos ouvintes do OG. Com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje participando, né, desse projeto e nesse veículo de informação que traz tanto, vamos dizer assim, instruções para a população de Iporá e de toda a região. Exatamente, Marquito. Assuntos diversificados são tratados aqui, sempre nas noites de terças e quintas, enfim, muitos assuntos. E hoje vamos falar sobre o movimento espírita, exatamente nessa data que é festiva, aniversário do Centro Espírita Ismael, e por isso o Marquito foi o nosso convidado. O Marco Antônio Gomes, de tradicional família aqui em Iporá. O Marco Antônio é odontólogo em Iporá, atuou já muito na saúde pública, e ele preside agora o Centro Espírita. Marco Antônio, vamos começar aqui o nosso bate-papo. São 59 anos do Centro Espírita Ismael em Iporá, e neste sábado tem um evento comemorativo. Para iniciar a nossa conversa, gostaríamos aí, Marquito, que você fizesse um resumo histórico do que tem sido o movimento espírita em Iporá já por quase 6 décadas. Valdeci, o movimento espírita começou com a participação de umas pessoas ilustres de Iporá, como o grupo Samuel I, doutor Emanuel, não sei se vocês se lembram, doutor Humberto, dona Isauri Coutinho, seu Milton Coutinho, um grupo de pessoas que fundaram o Centro Espírita aqui em Iporá, criaram o Bezerra de Menezes, né, que era uma escola que foi depois muito tempo conveniada com o Estado, e depois de um certo tempo passou a se chamar Centro Espírita Ismael Estrela Guia. E hoje nós estamos com a denominação de Centro Espírita Ismael. Nós temos uma trajetória muito peculiar dentro do movimento espírita no Estado, né? Na região. Nós tínhamos, há uns tempos atrás, uma assistência social muito forte dentro da Casa Espírita. Uma série de pessoas que participaram e que priorizaram, realmente, na época, havia muita necessidade, né? Muito mais problemas do que temos hoje. Mas hoje nós estamos caminhando para a verdadeira assistência, que é a elevação do ser humano, a transformação do ser humano. Passaram já muitos presidentes pelo Centro Espírita Ismael, e hoje nós estamos com a grata satisfação, né, de poder levar adiante um trabalho que acredito que tem dado muitos frutos na cidade. Nós temos uma grande demanda dentro da casa e temos oferecido assistência a uma série de pessoas, e a gente percebe que Iporá necessita demais de instituições que possam elevar o ser humano.
Muito bem. Quer dizer que, além dos ensinamentos, também a prática da caridade e assistência social. É o Marco Antônio Gomes, ele que está sendo aqui hoje o nosso entrevistado, já que estamos falando sobre o movimento espírita nessa nossa transmissão. Uma transmissão que conta com o apoio de Celso Joias, empresa no centro de Porá e que é mais do que joalheria ou relojoaria, atua com anéis de formatura e tem fabricação própria para te atender de forma personalizada. Celso Joias, no centro de Porá. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e para o seu amor. Nossa transmissão conta com o apoio de Bioanálise, laboratório de análises clínicas servindo em Porá e região. Exames com precisão e agilidade, como a sua saúde merece. Em Porá, Bioanálise, na Avenida Pará, número 365, e com serviço de coleta também em Amorinópolis, Jaupaci e Piranhas. Essa nossa transmissão conta com o apoio do Posto Rede Parceirão, o combustível que te leva mais longe e por menor preço. Posto Rede Parceirão, atendendo você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Porá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais apoia a nossa transmissão. Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Estamos transmitindo a partir daqui do Oeste Goiano Jornalismo e Serviço Limitada, empresa que lida com comunicação em geral, inclusive comunicação visual. OG Produtos atende você de diversas formas: adesivos, fachadas de empresas, banners, impressos em geral, brindes, enfim, muita coisa. Acione o OG Produtos pelo 649-9998-2931. Memorize aí, 649-9998-2931. Siga o OG Produtos no Instagram. E vamos continuando aqui com o nosso bate-papo com o Marco Antônio Gomes, o Marquito, que preside o Centro Espírita Ismael. O Marquito, sábado, o evento, ali na Avenida Minas Gerais, centro de Iporá, antiga Escola Bezerra de Menezes, temos o evento que vai marcar a data aí do aniversário. Fale sobre o que vai acontecer sábado. Sábado a gente vai ter uma confraternização, né, para coroar esses 59 anos, né, com uma palestra com o Antônio Roseni, que as pessoas, alguns o conhecem aqui em Porá. Foi gerente do Banco do Brasil em Porá. Gerente do Banco do Brasil em Porá. Me lembro. Ele estará nos presenteando com as suas palavras aqui na noite de sábado. E a gente, de antemão, já convida quem quiser participar, né? E depois da palestra tem uma pequena confraternização. Parece que tem uma parte musical também. Tem, nós temos o coral da casa, coral espírita, que vai cantar, e temos a participação do Dr. Omar também, com um canto solo, né? E algumas considerações por parte da direção da casa também. Muito bem. Então vamos agora aprofundar mais um pouquinho aqui para entender o que é o espiritismo. Vamos entrevistar aqui, a partir de agora, o Marco Antônio, para aprofundar mais sobre o assunto. Eu estudei espiritismo, Marco Antônio, por muito tempo, li muitas das obras, sei muito do que você vai falar aqui, mas aqui eu só estou no papel de repórter e quem vai falar mais é você, que realmente sabe e entende. Fala-se, Marco Antônio, que o espiritismo é mais do que religião, que é 3 segmentos em um só. O espiritismo, ele é filosofia, ele é ciência e aí sim ele é religião. Explique o que é espiritismo na sua essência. Esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita, né, Valdeci? O espiritismo, ele procurou aliar todas as áreas para que pudesse chegar a uma divulgação da verdade mais intensa. Então, no aspecto científico, ele procura estudar, ou através da observação e da experimentação, o relacionamento do mundo material com o mundo espiritual, através da mediunidade. No seu aspecto filosófico, ele busca a compreensão da vida. É interessante a gente raciocinar o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Então é preciso que a gente tenha ciência dessas questões. A própria
necessidade da reforma íntima, né? Da transformação moral. Esse fica para o aspecto religioso que nos incentiva a transformar moralmente, a prática do bem e a reforma íntima. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que Kardec pergunta assim: qual o meio mais prático e eficaz de melhorarmos nessa vida e evitarmos o arrastamento do mal? E os Espíritos respondem: certo sábio da antiguidade já o dizia, conhece-te a ti mesmo. Então nós entendemos a importância de aliar esses três aspectos no processo de autoconhecimento. Porque o homem só vai se melhorar e melhorar o mundo quando ele souber das suas responsabilidades e dos seus compromissos na Terra. Como ele entender, e a ciência nos dá base, através da observação, para que a gente possa conhecer o mundo espiritual. A filosofia nos dá base para a vida e a religião nos proporciona, nos impulsiona a transformação moral. Então essa é a filosofia do Espiritismo, é o tríplice aspecto dele. Por isso é ciência, filosofia e religião. Muito bem. O Marco Antônio Gomes, presidente do Centro Espírita Ismael, sendo aqui o nosso entrevistado. Agora, Marco Antônio, eu vou te questionar aqui sobre a questão muito comum aqui no nosso mundo ocidental, o mundo cristão, onde as pessoas que se apegam a religiões querem se ater à Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado e aquilo que a Bíblia cita é que se tem como verdade. Eu quero que você nos fale agora da relação entre o Espiritismo e a Bíblia, porque as religiões cristãs, na sua grande maioria, elas têm a Bíblia como a fundamentação para as suas verdades. Mas o Espiritismo e a Bíblia, o que você pode dizer sobre a fundamentação da doutrina lá no livro sagrado? Valdeci, há muita confusão com relação a isso. Mas se nós formos estudar a Bíblia de forma bem conscienciosa, a gente vai perceber que o livro dos Espíritos está muito lá dentro da Bíblia também. A Bíblia é um livro sagrado, nós entendemos isso. Os erros que existem na Bíblia são de origem humana, não são de origem divina. Porque nas suas transliterações, na sua tradução, houveram adaptações que precisam, estão sendo revistas agora. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que foi estudada e feita por uma série de entidades religiosas, católicos, protestantes, espíritas, que participaram desse processo. Então, é preciso que a gente entenda a necessidade de retirar o espírito da letra, é apenas isso. A doutrina espírita, ela não usa chavões, ela procura interpretação das passagens bíblicas à luz do Espiritismo. Isso que para nós é importante. Por isso que a gente colocou esse tríplice aspecto, para que incentive o homem a raciocinar. O método de confecção do Espiritismo é a maiêutica socrática, o cinismo, que ensina o homem a raciocinar. Dizer Jesus salva, todos nós concordamos com isso. Agora, o processo de salvação, ele tem a minha parte também. Eu não posso entregar para Jesus aquilo que eu tenho que fazer. É preciso que eu faça. Não é porque ele não tem a palavra Espiritismo dentro da Bíblia que a coisa, algo está distante, né? Não há nada de distância, Jesus, quando conversando com os apóstolos, ele disse: se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Paracleto, que ficará com vós por todos os tempos. Então, outro Consolador. E a doutrina espírita, ela se considera o Consolador prometido por Jesus. Nós somos cristãos, como as outras religiões, apenas cremos na reencarnação. E é o que nos diferencia, e é o que faz com que as pessoas tenham esse pavor da doutrina espírita. Porque nós temos a coragem de entender e saber que o Deus misericordioso não vai nos punir eternamente. Ele vai nos dar a oportunidade para que a gente possa
nos redimir dos erros que cometemos. A reencarnação é a grande diferença, né, Marco Antônio? Nós consideramos a reencarnação, Valdeci, como a segunda palavra do alfabeto divino. É a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. Porque a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. Está lá nas palavras de Jesus, no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a reencarnação é a prova do amor de Deus. Ela explica os natimortos, ela explica as pessoas que nascem com deformidade, elas explicam as pessoas que sofrem, que passam por tanta dificuldade no mundo. Então, só através da reencarnação é que nos dá subsídios para entender por que as coisas acontecem com a gente. A parapsicologia trabalha muito com a mente humana no sentido de explorar aí a memória interna. E hoje já tem estudos aí na direção de a parapsicologia encampar essa ideia da reencarnação. E como o Espiritismo tem dentro dele, além de religião, também filosofia e tem ciência, há uma expectativa de que o tempo possa trazer luz para esse assunto, Marco Antônio? E vai trazer, Valdeci, porque a reencarnação ela vai ter a capacidade de unir os povos. Nós acreditamos nisso. Já existem nos povos orientais, lá nos hindus, uma concepção da reencarnação muito forte, inclusive provas testemunhais da reencarnação, né? Crianças com tenra idade que... E a gente vê aqui uma criança aí com 5 anos de idade que já é um médico formado. Não sei se já viram na rede social a criança falando sobre medicina, sobre coração, com a desenvoltura. Aonde é que ela aprendeu isso? A memória anterior aparece com força. Com força. Muito bem. Marco Antônio Gomes, o presidente do Centro Espírita Ismael, sendo aqui o nosso entrevistado numa nossa transmissão, contando aí com milhares de pessoas que estão nos acompanhando. Gratidão a tantos que nos acompanham em Porá, na região e além fronteiras. Transmissão nossa conta com apoio de Posto Rede Parceirão, o combustível que te leva mais longe e por menor preço. Posto Rede Parceirão atende você ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e atende também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Temos o apoio de Bioanálise, laboratório de análises clínicas, servindo Iporá e região. Exames com agilidade e precisão, da forma como a sua saúde merece. E nós temos também apoio de Bioenge Soluções Ambientais, a Maiara e o Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, é economia e é sustentabilidade para seu negócio. Celso Joias, empresa no centro de Iporá, que é mais do que joalheria ou relojoaria. Atua com anéis de formatura e tem fabricação própria para te atender de forma personalizada. Celso Joias, no centro de Iporá. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e para o seu amor. Estamos aqui transmitindo a partir do Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Limitada, empresa que apoia naturalmente a transmissão. OG Produtos atende você de diversas formas, adesivos, fachadas de empresas, banners, impressos em geral, brindes, enfim. Acione o OG Produtos pelo 649-9998-2931. Memorize, 649-9998-2931. E nos siga no Instagram, siga o OG Produtos. Marco Antônio, vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Eu quero te falar sobre a propagação do espiritismo nos 5 continentes, né? Dizem que, estatisticamente, o espiritismo vem ganhando adeptos, e muitos. Nos fale de como tem sido a percepção das pessoas quanto à doutrina espírita e nos fale desse avanço do espiritismo em meio à sociedade moderna. Nós vivemos hoje, Valdeci, uma época de muita instabilidade emocional, onde a depressão se transformou na doença do século, né? Nós passamos por dificuldades de relacionamento muito grandes no mundo. E a doutrina espírita, ela tem uma capacidade maior de responder a indagações do ser humano. Nós não estamos condenando religião nenhuma, nós até não somos contra, somos parceiros. Mas a doutrina espírita, ela consegue algo a mais, que são respostas para as nossas dores, os nossos sofrimentos. E isso tem feito com que as pessoas nos procurem.
E nas nossas lides estão chegando cada vez mais pessoas de outras religiões. Alguns disfarçados que vão em busca de orientação. E isso tem engrossado a doutrina espírita ou o movimento espírita, porque muitos acabam ficando. Alguns voltam para a religião de origem, porque foi de onde vieram e é onde elas podem se curar, né? E o Espiritismo está também organizado como estrutura organizacional, não é, Marco Antônio? Nós temos aí uma federação espírita, nos fala sobre essa estrutura organizacional do movimento espírita. O movimento espírita, ele compõe pelas casas espíritas, né, os conselhos espíritas regionais, que são os representantes junto às federações espíritas, né, estaduais, que também estão ligadas à Federação Espírita Brasileira. Então, essa é a organização. Tem as casas, os conselhos espíritas regionais, os conselhos espíritas estaduais, a Federação Espírita do Estado de Goiás, para nós, né, as estaduais, e a Federação Espírita Brasileira, de uma forma hierárquica, para que dê segurança ao movimento. E a nível de outros continentes também tem uma estrutura organizacional? Tem sim. Tem as federações internacionais, né, que estão se organizando cada vez mais nos seus respectivos lugares, que nós não temos tanta informação sobre, né, mas existem um crescimento, como você falou, da doutrina no mundo inteiro. E tem os eventos que aproximam os espíritas de quaisquer lugares? Tem. Todas as federativas, nós mesmos temos na época do carnaval o encontro, né, da FEEGO, que já é tradicional. Esse ano foi encontro de juventude e o encontro da madureza e geral com todos vai ser agora em abril. São os encontros que a gente faz, que é uma forma de fortalecer o movimento, de unificar o movimento. Sendo que a nossa proposta é unificar sem uniformizar, entendeu? As casas têm as suas peculiaridades e são respeitadas nas bases, né? Muito bem. É o Marco Antônio Gomes, o Marquito, sendo aqui o nosso entrevistado, falando hoje sobre o movimento espírita. Na ocasião em que o movimento espírita em Iporá, através do Centro Espírita Ismael, está chegando a 59 anos de atuação. O Marco Antônio, o meu pai foi muito católico, mas ele falava da admiração dele que ele tinha pelo espiritismo no que diz respeito à caridade, à prática da caridade. Ele elogiava o movimento espírita exatamente por causa da caridade e que ele via naquilo ali a prática, enquanto que a teoria é muito bonita, mas a prática realmente é que transforma as obras. Nos fale sobre isso dentro do movimento espírita. A doutrina espírita, ela tem por princípio fundamental que fora da caridade não há salvação. Nós entendemos que nós não nascemos para nós nascemos para os outros. É como uma árvore, Valdeci. Se você for analisar, uma mangueira, ela não dá frutos para ela mesma. Ela dá frutos para os outros se sorverem dele, né, para se alimentarem. Então a caridade, ela é fundamental, porque ela nos ensina um princípio, que é o princípio da fraternidade. Nos aproxima como irmãos. Eu não estou falando aqui apenas da caridade material, que essa que é fácil de fazer, né? A doação de produtos, de dinheiro, que às vezes até humilha quem recebe, né? Eu estou falando aqui agora dessa caridade maior, que é a transformação, o reerguimento do ser humano. A maior caridade que nós podemos fazer com o ser humano é instruí-lo, é dar a ele a certeza da vida futura, é fazer com que ele entenda que o que ele está passando é temporário, que toda a dor que nós passamos, ela é temporária, ela tem dia e hora certa para acabar. Então, essa é a verdadeira caridade que a gente procura pregar. É claro que nós também nos servimos dessa caridade material, porque as pessoas passam por necessidade e precisam satisfazer as suas necessidades fisiológicas também, né? De alimentação é uma delas. Então, assim, nós buscamos
na propagação do Espiritismo, esclarecer e consolar as pessoas, que eu acho que é a maior caridade que se faz ao ser humano. Caridade precisa ser um ato inteligente, né, Marco Antônio? E vamos aqui falar a respeito do engajamento também que a gente percebe, engajamento social do movimento espírita de Iporá. Porque aqui em Iporá, a Escola São João da Escócia, ela foi uma escola do Estado, conveniada, mas de patrimônio do Centro Espírita, né? Assim como também a Escola Bezerra de Menezes funcionou. Quer dizer, é também caridade com engajamento político, com engajamento administrativo, oferecendo para a comunidade uma educação de boa qualidade, quer dizer, servindo não só com o imediatismo material, mas na área da educação, por exemplo, que é fundamental. Fundamental. Na verdade, Valdecir, São João da Escócia é maçonaria, né? É da maçonaria? Da maçonaria. Aqui nós temos 3 entidades, o Dom Bosco, que foi a Igreja Católica, né? O Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes do Centro Espírita e a São João da Escócia, maçonaria. É da maçonaria. Eram épocas áureas das instituições que tinham condições de criar situações como essa, né? E criou o Bezerra de Menezes, criou São João da Escócia, que auxiliou demais no desenvolvimento cultural da população de Iporá. Né? Então, muito bem corrigido aí. O São João da Escócia atuou muito com o apoio da maçonaria. O Escola Dom Bosco surgiu através de iniciativa da Igreja Católica. A Escola Bezerra de Menezes funcionou por muito tempo com o apoio aí do movimento espírita. Temos a Escola Betel, que foi criada aí através da Igreja Assembleia de Deus. Quer dizer, são as religiões aí cumprindo seu papel. Papel social, importante isso aí. Porque, né? É isso aí. Nós estamos, portanto, falando do movimento espírita, chamando a atenção para o evento do próximo sábado à noite. Daqui a pouco o presidente do centro vai falar mais disso, para a gente arrematar a nossa entrevista aqui. Vamos fazer um enfoque agora muito importante quando se fala de doutrina espírita. Porque o embasamento principal que motiva as pessoas a procurar religião é a resposta para o pós-morte. Nos fale, Marco Antônio, da morte, do pós-morte, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no seu prefácio, ele diz que o espiritismo matou a morte, né? Que morrer é uma porta aberta para uma realidade viva. Ninguém morre. Nós somos seres eternos. O que nos perece é essa matéria. Quando a gente morre, ou quando a gente vai para o mundo espiritual, o espírito, a alma, ela vai para o mundo espiritual. E o corpo físico ele vai se desagregar, ele vai se decompor, e lá na frente, essas moléculas que se perdem, elas vão se reagregar formando os novos corpos. Né? Mas a vida é eterna. E nós vamos para o mundo espiritual e o entendimento da gente, porque todas as religiões hoje têm esse entendimento de que a vida é eterna. O que diferencia a doutrina espírita é que ela fala que nós vamos para locais apropriados de acordo com o nosso estágio evolutivo e vamos nos preparar para voltar à Terra, aqueles que houver necessidade de voltar à Terra, através da encarnação, para prosseguir o nosso projeto de evolução, até alcançarmos a nossa plenitude espiritual. Muito bem. Nós estamos aqui com o apoio de Celso Joias, empresa no centro de Iporá, que é mais do que joalheria e relojoaria, atua com anéis de formatura e tem fabricação própria para te atender de forma personalizada. Celso Joias no centro de Iporá. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e para o seu amor. Essa nossa transmissão tem apoio de bioanálise, laboratório de análises clínicas servindo Iporá e região. Exames com agilidade e precisão que a sua saúde merece. Em Iporá, bioanálise está na Avenida Pará, 365, e com serviço de coleta, também em Amorinópolis, Jaupaci e Piranhas. Posto Rede Parceirão está conosco nessa transmissão. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe e por menor preço, atendendo você em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão.
Temos o apoio na transmissão de BioEnge Soluções Ambientais. Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Estamos transmitindo a partir daqui, da Avenida 15 de Novembro, 1771, onde está a Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Limitada. OG Produtos atende você de diversas formas: adesivos, fachadas de empresas, banners, impressos em geral, brindes, enfim, muitos produtos. Acione o OG Produtos no 649-9998-2931 e memorize para você chamar o Oeste Goiano, 649-9998-2931. E nos siga no Instagram. OG Produtos é o nosso endereço naquela rede social. Marco Antônio, foram as perguntas que eu elaborei para lhe perguntar aqui nessa nossa entrevista. Você tem aí o microfone à vontade para você arrematar aqui, chamando, né, a comunidade para o evento do sábado à noite, o horário, o local, frisando aí a respeito da programação de 59 anos de movimento espírita em Iporá. Valdeci, eu agradeço pelo convite, nós estamos muito felizes, né, por nos auxiliar nessa empreitada. Nós queremos apenas frisar que hoje nós já temos um avanço muito grande dentro do Centro Espírita Ismael. Estamos também nas redes sociais, né, temos as plataformas por onde se passam as palestras. Tem transmissão? Transmissão das palestras de segunda-feira. Fale dos endereços. Pelo Goiás Espírita, pelo YouTube, e a outra plataforma me fugiu a memória. E temos também lives que são feitas, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de Pode Ser, que são entrevistas feitas, né, com esse mesmo propósito que vocês estão fazendo aqui. E temos um trabalho de assistência espiritual muito grande. Mas o nosso objetivo aqui é divulgar realmente esse evento de sábado. Então, nós está aberto a qualquer um que queira participar, que quiser conhecer a doutrina espírita, que quiser ver, né, desmistificar, quebrar esses dogmas que ainda existem, né, o preconceito que ainda existe com relação ao espiritismo. Porque nós somos espíritas cristãos, como todas as outras denominações se dizem cristãs. Então, estão todos convidados para participarem conosco, irem lá, conhecer um pouquinho dos nossos trabalhos. Nós estamos de braços abertos, esperando a quem quiser aparecer lá para estar conosco. Ô Marco Antônio, tem pessoas que procuram o espiritismo para situações de saúde, para cura. Nos fale disso em Iporá, do Centro Espírita Ismael, e como é que lida com essa questão? Na verdade, Valdeci, nós entendemos que a cura ela não acontece de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. É preciso que haja um processo de cura da alma para que o corpo se recupere de forma sincera, né? Nós não trabalhamos com trabalhos de cura, nós trabalhamos com um trabalho de fluidificação. O que é? É você energizar a pessoa e instruir para que ela possa entender que se ela tem o mal, o remédio está nela mesma. É ela que tem a condição de se curar. Jesus fazia assim: a tua fé te curou. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Não era isso que ele falava? Ele estava dizendo que nós temos todos os requisitos para nos melhorar, para nos curar nessa vida. Porque a maioria das doenças que existem no mundo são psicossociais, que vêm da psique. E elas são fáceis de serem curadas? Não, não são. Mas é porque é preciso, melhor dizendo, um desvio de rota. Você não muda, né, a sua condição se você continuar na mesma rota que te levou a ter todos aqueles problemas. É preciso uma mudança íntima, uma reforma interior. Por isso que nós falamos sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, que é o primeiro passo para que você se reforme intimamente, para que você possa se libertar. Agora existem aquelas doenças ditas kármicas, que são aquelas
que as pessoas escolhem em outras vidas como forma de acelerar o processo de evolução. Doenças como ditas crônicas, né? A maioria delas são kármicas, né? Como câncer, como outras doenças qualquer, que as pessoas pedem para passar como forma de reparar algum erro grave que cometeu no passado. Muito bem, é bom ouvir o Marco Antônio, o Marquito, com o grande conhecimento que ele tem. E como, Marco Antônio, nós temos aqui ainda algum tempo, eu quero aproveitar um pouco mais você para a gente falar agora do mediunismo de uma forma abrangente, porque nós estamos aqui falando de espiritismo dentro de uma linha kardecista, mas nós sabemos, Marco Antônio, que dentro do mediunismo a coisa é bem abrangente. Se formos lembrar de candomblé, de umbanda, de quimbanda, enfim, uma série de práticas. Faça para nós uma reflexão e uma diferenciação sobre isso. Na verdade, a mediunidade não pertence à doutrina espírita, você já acabou de falar sobre isso. Sócrates, quando colocou aquela frase, conhece-te a ti mesmo, ele tirou da porta do oráculo dos Delfos, onde tinha as pitonisas que trabalhavam. O Espiritismo apenas deu uma explicação lógica através do método experimental e da observação. Kardec pegou as manifestações de Hydesville, das mesas girantes, melhor dizendo, e estudou-as de forma organizada a chegar no processo de entendimento da mediunidade. Mas existem outras religiões que trabalham. A Umbanda trabalha com os pretos velhos, né, que nós respeitamos muito, com os caboclos. E nas igrejas evangélicas em Brasília, quando morei, tinha muito trabalho mediúnico após as sessões normais das igrejas, né? Mas às vezes estão um pouco ocultados porque não fazem parte, né, das atividades. Dentro do movimento carismático, a gente também não tem informações tão grandes, né? Não posso estar falando sobre isso com muita propriedade, porque posso estar cometendo o erro de estar deturpando algum trabalho dessas religiões. Mas a mediunidade, ela existe desde todos os tempos, e coube à doutrina espírita dar o entendimento de que não é uma coisa sobrenatural. É perfeitamente natural a relação do mundo material com o mundo espiritual. Na verdade, nós somos seres espirituais. Nós estamos de passagem aqui na Terra. A Terra é apenas uma escola de aprendizado que nós temos. E a nossa verdadeira morada está do outro lado. E Jesus, né, Deus, permite que a gente tenha esse intercâmbio com o mundo espiritual, porque somente através do bom intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material vai fazer com que a humanidade cresça, porque vai proporcionar a nós entendermos a vida futura. E o entendimento da vida futura vai mudar uma série de conceitos que nós ainda carregamos. Quando você fala aí de igrejas, você citou exemplo de Brasília, exemplo aí de movimento carismático, exemplo de igrejas que têm alguma manifestação que tem a ver também com o mediunismo, seria assim uma mistura entre uma manifestação mental e um mediunismo, onde a coisa começa a se confundir, Marco Antônio? Tem o trabalho que eles fazem, que é receber o Espírito Santo, né? Mas tem também trabalhos de expulsar pressupostamente o que eles dizem de demônio. Que tem um transe. Tem os transes, né? Tem a ver com o mediunismo. Existem palestras em que o apóstolo ou o pastor fala, né, sobre o transe espiritual. Isso aí você já está percebendo em todos os locais, né? Muito bem. Muito bom. Ótimo, excelente nosso bate-papo com o Marco Antônio Gomes, o presidente do Centro Espírita Ismael. Foi o nosso convidado, ele aceitou vir, fiquei muito feliz de você ter vindo. Muito feliz com o aniversário do Centro Espírita. Sábado ficou aí o convite que ele fez para sábado lá no Centro Espírita Ismael. A programação começa a que horas?
Vai começar às 19 horas. Né? 19 horas. Geralmente, sábado é às 18 horas que a gente faz, mas como é uma programação especial, a gente começa um pouquinho mais tarde, até porque o coral ele não tem condições de estar lá nesse horário, entendeu? O nosso maestro ele tem compromisso em outra cidade, ele tem que voltar correndo para Iporá, para chegar lá às 7 horas. Então, às 19 horas começa, e acredito que até lá, com a confraternização e tudo, até lá para as 9h30, 10 horas já está tudo encerrado. Né? Foi mais do que um convite para o aniversário do Centro Espírita. Foi muito mais do que isso. Hoje foi uma aula. Foi muito bom te ouvir, Marco Antônio. Obrigado. Eu agradeço e pela oportunidade mais uma vez. Eu tenho acompanhado o Oeste Goiano nessas lives, em algumas, né? E eu entendo a importância desse trabalho. Pessoas que se preocupam realmente com o bem-estar da sociedade, que precisa se modificar. A gente vive num mundo de muita dificuldade hoje em dia. Se nós não nos unirmos e não espalharmos, né, coisas boas para a humanidade, a gente vai continuar passando, né, por processos que precisam ser revistos lá na frente. Eu repito, hoje foi uma aula. Obrigadão. A gente termina aqui, Marco Antônio, sempre entregando um presentinho para o nosso convidado. Aí dentro tem um nosso presentinho para você, que é uma caneca personalizada para você usar. Obrigadão. Foi uma surpresa, eu vou usá-la sim. É isso aí, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Sempre assim, hein? Sempre assim, noites de terças e quintas, para assuntos importantes. Vai ser assim na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira vai estar aqui um médico lá do Hospital Evangelho. Aguarde quem é. Aguarde que assunto importante vai ser tratado. Até lá, um abraço a todos.